Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Henrique Lima aqui mais uma vez. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês duas dicas de leituras para você conhecer um pouco mais sobre o que é o socialismo e o comunismo, tá? Esse vídeo eu quero poder agregar conhecimento a duas pessoas. Primeiro, a você que já está ali inserido dentro de alguns vídeos que você provavelmente já viu aqui na internet, dentro de alguns web comunistas, não gosto muito dessa palavra, mas é isso. E para você também que odeia o comunismo e passa o dia falando mal do comunismo na internet, nas redes sociais, falando que o comunismo é sobre fome, não sei o que deu errado, aquilo outro. Eu não quero convencer ninguém a nada nesse vídeo, mas eu quero te dar subsídio de leituras para que você possa debater com qualidade na internet, na rua, na vida, para você que queira se organizar, para você entender o que é um pouco mais sobre isso, tá? Então, antes de você dar rage, espera, me ouve, compre o livro e lê, aí depois você vem aqui criticar. Pode ser. O primeiro livro é esse aqui, o Manifesto do Partido Comunista, obviamente. Eu acho que é o livro mais fácil para você entender sobre comunismo e socialismo. Não comece pelo Capital, não. Você vai se perder tudo, é muito difícil. Calma. Não comece lendo Salário, Trabalho, Marx, não. Começa com esse. Começa com esse. Manifesto do Partido Comunista. É um livro muito barato. Pelo menos essa versão aqui foi barata. Comprei na Amazon, paguei R$ 22, algo assim. Mas tem várias versões, inclusive versões comentadas, que eu acho que são muito boas para quem vai ler sozinho, porque o comentador te ajuda a entender um pouco mais sobre alguns pontos, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, qual é o contexto de escrita desse livro? O contexto de escrita deste livro é ali a metade do século XIX, né, 1948, esse livro foi escrito por Marx e Engels, e ele tinha um objetivo, que era fomentar a criação do Partido Comunista. E quem eram os principais alvos deste livro, que na verdade era um panfleto, por isso que ele é bem curtinho, aqui ele tá grossinho, mas é porque tem vários prefácios aqui, certo? Mas o livro mesmo é muito curto. Deixa eu separar aqui só para vocês terem uma ideia. O livro é só isso aqui, ó. É só essa quantidade de folha aqui. O resto é prefácio e o Estatuto do Comunista. Os principais alvos eram os trabalhadores da época, os operários, principalmente os braçais, né, que exerciam trabalhos manuais, que eram a grande maioria esmagadora, certo? E aí, dentro desse contexto, Marx e Engels entenderam que era preciso explicar o contexto social de uma forma fácil para o trabalhador. Então, não tem muito palavras difíceis, um contexto histórico muito profundo, mas eles vão conceituar ali de forma muito simples, muito fácil, qual foi o contexto de surgimento do capitalismo, como ele se aproveita das bases do feudalismo para se erguer e se sustentar, como ele se reinventa cotidianamente para a manutenção do poder e colocar o trabalhador ali no lugar de alienação do seu trabalho, de não se perceber como produtor de riqueza, de mercadorias, de pensar que o burguês ali está fazendo um favor em dar um trabalho para ele, certo? Então ele vai fazer toda essa contextualização dentro desse livro. E ele vai trazer outros conceitos, como o próprio conceito de capital, que ele vai falar que é que não é apenas dinheiro, mas também é um poder social. Ele não vai falar nessa linguagem que eu estou te falando. Eu estou simplificando ainda mais, tá? Ele vai falar o conceito de burguês, de proletário. Inclusive, Marx e Engels deixam muito claro que esse conceito de proletário, de trabalhador, muda com o tempo. Muda do lugar de onde se está falando. Inclusive, no prefácio principal do livro, fala que o dentista, dá o exemplo do dentista. O dentista da época era considerado pequeno burguês. Hoje ele é considerado trabalhador. Inclusive, coloca até os militares dentro dessa questão do trabalhador, o servidor público, apesar dele não produzir mais-valia, ele é um trabalhador. Né? E vai trazer o conceito também de socialismo, o que é socialismo, o que é esse passo de tomada da política pela classe trabalhadora, e aí depois dessa tomada da classe trabalhadora da política burguesa,
a transformação dela. E assim, você pode concordar comigo ou não, caso você já tenha lido, deixa aqui os comentários e tá tudo bem, a gente segue o baile, digamos que seja uma espécie de grupo de estudos. Então, assim, e aí ele vai terminar, né, falando que o processo de comunismo ele só funciona se ele for internacionalizado, né? Obviamente, cada processo revolucionário socialista é diferente em cada país, ele deixa muito claro isso, mas o comunismo, de fato, ele só pode ser implementado quando a maioria esmagadora dos países forem comunistas ou socialistas, certo? Entenderam? Então, assim, essa é a dica principal para vocês entenderem um pouco mais de maneira fácil, um panfleto que todo mundo do século XVIII, do século XIX entendia, então acredito que vocês também são capazes de entender. Caso você leia e não entenda alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou ter imenso prazer de debater, discutir e de compartilhar conhecimento com vocês, certo? Vamos lá. O outro livro é esse aqui, é o ABC do Socialismo, certo? O ABC do Socialismo ele foi escrito em 2016 originalmente nos Estados Unidos e a versão dele em português ele veio em 2017. Essa minha versão aqui é de 2022, certo? Inclusive, tem toda uma playlist do Tempero Drag do Guilherme, a Rita Von Hunt, né? Falando cada capítulo assim desse livro, né? E eu não vou falar aqui cada capítulo, você vai ter que comprar o livro, também não é caro, acho que está uns 30 e poucos reais esse livro. E como é que ele funciona? Ele trabalha a partir de perguntas e respostas para tentar tirar os estereótipos a respeito do socialismo. E aí ele, como é um livro que é recente, contemporâneo, ele consegue trazer questões contemporâneas. Então, alguns exemplos aqui que tem aqui no índice de perguntas e respostas, olha só. O prefácio começa assim: se você odeia o Bolsonaro, então você vai amar o socialismo. Pelo menos o capitalismo é livre e democrático, não é? O socialismo não termina sempre numa ditadura? Por que os socialistas falam tanto sobre trabalhadores? Então são perguntas, são exemplos de perguntas que estão nos capítulos, e aí as pessoas vão lá e vão debater sobre o tema de forma muito simples também. Não é um livro de opinião, tá? É um livro também científico, assim como o Manifesto Comunista também era baseado em ciência, porque é o socialismo científico que Marx estava falando lá, Marx e Engels, tá? Então, assim, são os dois livros que eu acho que são básicos, iniciais, para você começar a aprender um pouco mais o que é socialismo, comunismo, trabalhador, burguesia, capitalismo, certo? É isso. Se ficou alguma dúvida, esse vídeo era para ser bem curto mesmo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa aquele likezeiro, se inscreve no canal, que eu estou enganchado aqui nos 279 pessoas e eu quero chegar nas 300, certo? Compartilha com quem você acha que pode ser útil esse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou!